Uma mulher trazia sobre si grande enfermidade, havendo gasto todos os seus bens sem alcançar a cura, a sua libertação. Mas, certo dia, aquietada e desiludida, percebeu um grande movimento, muitas vozes, o povo oprimindo-se a caminhar numa mesma direção. Questionou alguns do que tratava-se e disseram-lhe ser Cristo vindo pelo caminho, cercado e seguido por grande multidão. Ela sabia quem era ele, conhecia-o apenas por nome, mas muitos milagres feitos por ele em tantos locais diferentes haviam-lhe chegado ao conhecimento. E ele estava ali, caminhando em seu vilarejo. Não veio por ela ou para ela. Aliás, nem ao menos da sua presença tomou conhecimento, ou de qualquer outra pessoa, dado que simplesmente rompia a multidão, indo a um destino, a casa de Jairo, em que fora-lhe anunciado haver uma enfermidade, e o Espírito de Deus movia-o para lá. Ela desejou ser ouvida e curada naquele momento, visto estar desiludida e sem esperança já de muitos dias, e começou a imaginá-lo como último recurso. Desejou chamá-lo, porém sabia ser impossível. Como sobrepor com a voz tantos gritos de tão grande multidão? Ponderando, pensou: não posso ser ouvida ou detê-lo no seu caminho. Mas, quem sabe, caso consiga aproximar-me, não sendo por ele notada ou vista, ainda assim possa ser curada, se tocar-lhe ao menos na orla dos seus vestidos. E partiu para o meio da turba, lutando por seguir seu passo. Não estava em vantagem alguma, pois, ao começar sua marcha, a multidão já estava formada e muito compacta. Avançou entre a multidão, palmo a palmo, como cunha insistente que lentamente abre caminho na madeira, com ânsia de cura, ânsia de vida, como submerso que busca a tona com emergência, por saber que disso depende-lhe a própria vida, indo atrás da última chance, sem nada a perder, ou qualquer garantia, mas perdida por perdida que estava a vida, nenhum mal a mais seria-lhe acrescentado, caso fosse pisoteada ou agredida. A cada metro mais próxima, maior a densidade e sensação de estar comprimida, e a apenas alguns metros dele, os próprios discípulos faziam-se paredes na intenção de protegê-lo. E, no movimento em que corpos são empurrados de um lado para outro, calculou a direção, esticou o braço, que, mesmo esticado, não era possível alcançá-lo, até que, num espaço de tempo tão curto, tão rapidamente, não teve dúvidas. Sua mão tocou-lhe na orla dos seus vestidos. Ele parou no exato momento por perceber que a virtude moveu-se dentro de si. E espantou-se. Era acostumado a escolher a quem libertaria, mas alguém aproximou-se e apossou-se de uma libertação que não foi ganha, mas tomada. Cristo não repreendeu-a, antes amou-a.
Porque para arrancar-lhe um milagre, algo não programado ou escrito, é preciso ter fé, muita fé. E ela tornaria-se útil a partir dali, pois tornou-se um símbolo de que Cristo jamais despede vazio aqueles que tocam-lhe com fé. Ei, continue insistindo, não te intimides com a turba, com o grande aglomerado, com todas as barreiras impostas pelo inferno, visando impedir-te de tocar em Cristo. O milagre nele é uma virtude latente. Ele é o nascedouro dos milagres. Ele passa como se indiferente, mas deixa a orla tremulando gentilmente, e dentro do coração vai clamando: toca-me, por favor, toca-me. Sirva-se escolhendo o teu milagre, porque quem tocar com fé na orla do meu vestido, ainda que venha vazio, levará no bornal o impossível. Dá um glória, fica com Deus. Ele havia aprendido muito bem a lição da mulher do fluxo de sangue. Basta vencer a multidão que oprime-o, aproximar-se e tocá-lo com fé, muita fé. Bom, o difícil mesmo é ter a sorte de estar no mesmo espaço e tempo, lugar onde ele está, dado que o mundo é imenso. Mas, que maravilha! Ele veio de outros lugares e estava ali, caminhando pelas ruas da cidade. O homem animou-se. Repete-se o mesmo cenário encontrado pela mulher do fluxo de sangue. Cristo vindo pelo caminho, uma grande multidão oprimindo-lhe, e basta apenas que eu vá a ele, vencendo a multidão, e toque-lhe nas vestes com fé. Sim, com a fé. E fé nele havia de sobra, mas lembrou-se de um pequeno detalhe. Era cego de nascença. Por uma vida inteira mendigando às margens das ruas de Jericó. Logo, como romper a multidão, se até para seguir caminhos solitários precisava de auxílio de terceiros? Como identificá-lo se desde o nascimento fora privado de conhecer rostos, mesmo dos mais próximos? Meu Deus, preciso chegar a ele, apresentar-lhe minha fé. Mas pobre de nós, eu e minha fé, que não conseguimos dar ao menos um único passo sem o risco de uma queda. Bom, nem sempre vem-nos a sorte a passar diante de nós, mas quando vem, deve-se pensar e agir rapidamente. O pensamento: não tenho visão, é fato, mas tenho voz, ao menos isso. E paralelo aos pensamentos que são silenciosos, a turba trazia seus barulhos, típicos das grandes multidões, quando vão-se em movimento. Eram ruídos, sons, murmúrios, misturando-se numa massa de sons indiscerníveis, inerentes aos grandes conglomerados. E, de repente, ouve-se um som, uma voz, um grito da alma,
que sobrepujou em volume todo o barulho que seguia em volta de Cristo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mestre parou, fora tocado, não por uma mão, mas por uma voz, um grito. Mandou trazer-lhe e perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Veio a resposta: mestre, que eu veja. E o decreto: vê, a tua fé te salvou. Entendeu? Se as guerras te privam de enxergá-lo, impondo-te limites e travando teus caminhos, não importa que ainda não consigas vê-lo, o importante é saber que ele está sempre próximo. E se elevardes a voz da alma, tanto quanto possas, ele vai te ouvir e parar, e enviar seus anjos a buscar-te. Ele já ouviu o teu choro e gemido, que dirá o teu grito. Continua clamando, não importa se a mulher tocou-lhe com a mão na orla do vestido, ou se o cego tocou-lhe o coração com um grito. O importante é que ambos tiveram fé. Seja acrescentada a tua fé, no nome de Jesus Cristo. Dá um glória. Fica com Deus. O homem trazia consigo o filho que era cometido por muitas enfermidades. Enfermidades essas que, na verdade, era um espírito imundo que possuía-o. Chegando em dado lugar, deteve-se junto a uma pequena multidão, na qual haviam alguns discípulos de Jesus, e pediu-lhes auxílio sobre aquela causa. O espírito ruim manifestou-se sobre o menino naquele momento, e iniciou-se um pequeno tumulto. De repente, sem que houvessem previsto, veio-lhes ao encontro o próprio Cristo, perguntando-lhe o que acontecia. Meu Deus, que sorte, pensou o homem. A necessidade era presente, manifestando-se naquele exato momento. E apareceu-lhe aquele que já libertara a muitos, inclusive em piores situações. Bom, o pai do menino acreditou estar em grande vantagem, bem mais que outros que também trouxeram-lhe dificuldades diante de Cristo. Sabia estar em melhores condições que a mulher do fluxo de sangue, pois essa teve que romper a multidão e alcançá-lo e tocá-lo. O cego de Jericó teve que pará-lo com os gritos e a ele ser levado. Porém, ele próprio, o pai com seu filho endemoniado, estavam ali, parados, e o próprio Filho de Deus veio-lhes ao encontro, sem ser buscado ou chamado, e questionou-lhe qual o problema. Por este fato, sentia, estava garantido o milagre. E contou-lhe, então, que seus discípulos não conseguiram expulsar o espírito, e perguntou-lhe, já sabendo a resposta: tu podes expulsá-lo, não pode? Mas em vez de ouvir um sim, o que ouviu foi: tudo é possível àquele que crê. Essas palavras pesaram, porque Cristo tocou justo nesse assunto
alto, foi direto na ferida. Nem de longe havia nele fé semelhante à da mulher do fluxo de sangue ou do cego de Jericó. E agora, ao dizer-lhe essas palavras, Cristo lançou-lhe toda a responsabilidade de alcançar a cura ou não. O homem olhou para dentro de si, reconhecendo não possuir fé suficiente. Então decidiu, ao invés de forjar uma fé falsificada ou fingir fé numa proporção inexata, preferiu rapidamente dizer-lhe com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha pouca fé. E Cristo repreendeu o espírito, voltando o pai para casa com seu filho que foi liberto na mesma hora. Interessante. Para alcançar o milagre da parte de Cristo, é necessário ter fé. Mas o homem alcançou o milagre, mesmo confessando ter pouca fé. Bom, percebendo ou não, apresentou a Cristo algo que, ainda que não seja a fé propriamente dita, é, na verdade, outra moeda valiosíssima que também tem o poder de alcançar o coração de Deus: a sinceridade. E também, venhamos e convenhamos, o homem disse que a fé precisava de ajuda, mas sugeriu haver crença de sobra, porque ao dizer, eu creio, ajuda-me na minha pouca fé, foi como uma afirmativa em que dissesse: olha, minha fé é pequena, reconheço, mas creio tanto no teu poder que consigo crer que, além do poder para operar o milagre, ainda tens poder de sobra para acrescentar a mim a fé que necessito para alcançá-lo. E aconteceu, glória a Deus, duas partes envolvidas. Para que houvesse milagre, um deveria ter poder de operar e o outro fé para alcançar. Porém, quem não tinha fé arriscou uma barganha, como se fora um homem que procurasse valores no bolso e dissesse: puxa vida, não trouxe a moeda da fé para comprar o milagre, mas encontrei ao menos moedinhas de sinceridade no bolso. Posso pagar-te com elas? Negócio fechado. Viu? Na tua grande guerra e luta, se a tua fé for insuficiente, vai a ele com a sinceridade. É arriscado ele fazer a parte dele e de sobra ainda fazer a sua. Dá um glória. Fica com Deus. Havia uma mulher que insistentemente caminhava atrás de Cristo, pedindo-lhe misericórdia na sua causa. Cristo ignorava, porém, ela mais ainda clamava, mesmo não obtendo resposta. Os discípulos tentaram resolver o impasse, dizendo-lhe: atende-a, para que não mais clame atrás de nós. Até onde nos seguirá? Cristo respondeu-lhes que viera às ovelhas da casa de Israel, porém a mulher era de outra nação. Ela avançou, alcançando-o, e prostrando-se, clamou: socorre-me. Numa resposta rápida, Cristo disse-lhe: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, ao ouvir essa sentença, respondeu-lhe rapidamente:
em tom de rogo e humildade: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Cristo decretou: faça-se contigo como queres. E desde aquela hora, a filha daquela mulher ficou sã. Bom, foi um diálogo rápido, curto, porém interessante. Antes de acontecer o milagre, houve duas frases curtas e figurativas, porém com um conteúdo imenso e profundo, num sentimento que comoveu até mesmo aquele que está acima das nuvens, assistindo esse mundo. Ora, buscando sentido nas duas falas, sabemos que um cão, por mais que receba e doe afeto, sendo a alegria dos filhos e de toda a casa, jamais assentar-se-á à mesa com a família. Antes comerá seu pão no chão, sem resignação. Pode-se até dizer, na sua morte, que era como se fosse parte da família. Porém, ainda que haja afeto, nunca terá herança. E mesmo estando em casa, jamais ocupará o lugar de família, mas sim de animal. E, em tempos de escassez, jamais deixarão o filho faminto para alimentar o animal. Havia escassez de esperança e salvação em toda a casa de Israel. E na brevidade dos dias de seu ministério, Cristo não desperdiçaria o curto tempo indo agora aos filhos de outras nações, até porque estava apenas lançando a semente da salvação e sabia que, após sua morte, aí sim, seus apóstolos receberiam esse encargo, o de disseminar seu evangelho a todos os povos sobre toda a face da terra. Bom, foi muito forte o que Cristo disse à mulher. Ela poderia tomar por grande ofensa e diminuição, mas em vez de refutar, assimilou o sentido e respondeu-lhe, dentro do mesmo quadro, aceitando ser colocada diante dele e da casa de Israel a condição de um simples cão. E na curta resposta que deu-lhe ao dizer-lhe que os cães comem migalhas, foi como afirmar ter consciência que um cão jamais será família. Porém, ainda que não seja digno de assentar-se à mesa, aceita sem resignações ficar no chão em silêncio e alimentar-se dessa forma, não com talheres num prato à mesa, mas com a boca ao chão, lambendo restos, e é desta maneira, esperando migalhas que cairão acidentalmente, é assim que também participará do pão da benção que é repartido numa casa. E mais ainda, no sentido e forma que respondeu-lhe, foi como dissesse: aceito que não sou digna de receber um pedaço inteiro, mas não despeça-me vazia, estou faminta, mata minha fome, deixa cair para mim ao menos uma pequena migalha e já serei abençoada. Se não mereço a parte dos filhos, então por piedade, dá-me ao menos as sobras, porque não é retirado e nem roubado. E sirva-me então desta maneira, de restos, pois visto que não sou digna de assentar-me à mesa, então diante de ti lamberei o chão. Dê então o pão aos filhos, mas não negue as migalhas aos cães. Glória a Deus. Bonito, não? A humildade comove, emociona. Meu Deus, quanta beleza nessa virtude chamada humildade. E no ato daquele que a si próprio aniquila-se,
E vemos como a própria mão de Deus o exalta. A humildade causa choque, comove Deus, o céu e os anjos. Tem a propriedade de mudar muitas vezes o coração e a intenção original de Deus. E dir-se-á até que o Deus que tudo pode não tem fraquezas. Na verdade, tem fraqueza diante da humildade. Pois quando é tocado por ela, muitas vezes, num ímpeto, faz o bem que, por justiça, ele mesmo decretou que jamais faria. Meu Deus, entendeu? Põe essa pedrinha também no seu alforje e toca nele, com fé e sinceridade, mas também com humildade. Ela é sua grande aliada. Quanto mais você conseguir diminuir-se diante dele, não em obras, mas em altivez, mais ele crescerá diante de ti e fará coisas grandiosas, além do que possas esperar. Ele parece irredutível, impassível, sentado em seu trono, mas na verdade é extremamente emotivo e deu-te acesso direto através do seu filho. E não está nenhum pingo incomodado por você ter descoberto o seu ponto fraco, a humildade. Quer tocá-lo? Toca nele com a humildade. Ele quer ouvir-te e emocionar-se com as tuas palavras. Dá um glória. Fica com Deus. Era um belo sábado. O homem estava deitado à beira de águas que calmamente refletiam o sol. Não era um banhista ou alguém em um momento de lazer. Na verdade, era um cenário urbano, local público, uma multidão ao lado de um enorme tanque. Estar deitado era-lhe fácil. O difícil ou impossível seria levantar-se, dado ser paralítico de nascença. Em volta do tanque haviam não só ele, mas muitos enfermos esperando atentos o momento que um anjo viria agitar as águas, pois o primeiro que mergulhasse após este fato consumado sairia dali completamente curado, independente da enfermidade. Olhando à volta, via diversos males, doenças crônicas, incuráveis, porém julgava-se o mais desafortunado, dado que todos sofriam suas dores e consequências, mas ao menos iam e vinham com suas próprias pernas, sendo que ele nem ao menos podia levantar-se, e dependia que trouxessem-no e levassem-no todos os dias. Para quê? Bom, na prática, só para ver os que entravam nas águas e eram libertos quando o anjo aparecia. Explico. Todos levantavam-se, corriam, pulavam, jogavam-se nas águas, mergulhavam, mas e ele? Levantar-se era impossível, pois a única parte do corpo que movia era do pescoço para cima. Então, ao perceber o tumulto e correria, simplesmente virava os olhos para ver entre todos o único afortunado que saía das águas comemorando a libertação e a cura. Apesar que era momento raro, já que o anjo não aparecia todos os dias. Sabe-se lá de quanto em quanto tempo vinha, mas, independente do intervalo e frequência, ele era um homem sem chance nenhuma, comparando-se aos enfermos que tinham, ao menos, movimentos. Apesar de consciente de suas limitações,
Todos os dias estava ali, em dias de sol ou de chuva, na esperança infundada que talvez um dia, após o anjo movimentar as águas, outros levantassem-no e mergulhassem-no nas águas. Era um homem gentil, solitário, carente. Foi educado quando um curioso perguntou-lhe há quanto tempo estava paralítico, respondendo-lhe há 38 anos. E de tão carente de pessoas que quebrassem os momentos de solidão e silêncio, responderia qualquer pergunta, mesmo óbvio. E o estranho perguntou-lhe: queres ficar são? A resposta: sim, mas não há ninguém que me ponha no tanque quando o anjo movimenta as águas. E no mesmo momento ouviu da boca do desconhecido: levanta-te, pega esta tua cama e vai para tua casa. E na hora levantou-se, dir-se-á que em partes, não por crença ou obediência, mas pelo susto de sentir todos os ossos estralando, encaixando-se rapidamente dentro de si. Pegou sua cama improvisada e saiu andando para assombro daqueles que nem perceberam a conversa do paralítico com o estranho que já não estava por ali. Passando alguns momentos ocultamente, o próprio Cristo veio-lhe novamente e apresentou-se. Bonito, não? Bem, cabem algumas considerações importantes aqui. O paralítico não foi a Cristo tocar-lhe a orla. Não chamou ou gritou por ele naquela hora. E o milagre não foi condicionado a ele acreditar ou não, a ter fé ou não, a humilhar-se ou não. E além de não ter pedido nada, ele nem ao menos sabia que era Cristo quem falava com ele. Aliás, o Filho de Deus não apresentou-se, não disse-lhe quem era. O paralítico julgava estar falando com uma pessoa comum. Cristo não disse-lhe creia, ou tenha fé, ou acredite, simplesmente deu uma ordem incondicional. E o paralítico foi liberto na hora. Glória a Deus, maravilha. Mas onde entrou a fé tão necessária para alcançarmos milagres de Deus? Bom, a fé não será identificada no momento desse milagre, mas percebemos ao menos uma virtude sublime, mas uma virtude que também tem o poder de tocar o céu, em Cristo, a Deus, a paciência. A paciência foi aplicada durante 38 anos. Se não tivesse, teria desistido há muito tempo. Mas, por que teve paciência de esperar tanto tempo? Opa, olha a fé aqui, acabamos de encontrá-la. Ele teve paciência, porque a fé trouxe-lhe esperança, que apesar do tamanho do impossível, um dia seria lembrado por Deus. E quando Cristo veio, ele não questionou se havia fé, não esperou ser tocado na orla e nem testou sua humildade, porque o homem durante 38 anos conseguiu tocar o céu com esperança e fé, e em vez de blasfemar, aceitou seu opróbrio diante de Deus com humildade e resignação. Não era necessário provar mais nada. Cristo não veio testá-lo, veio somente trazer-lhe a libertação. Entendeu? Tenha paciência para estar à beira do tanque ou dentro da casa de Deus. Sempre aconteça o que acontecer, continua aí.
Porque para Deus, ter paciência e esperança significa ter fé. E se você tiver paciência de esperar nele, não desistindo dele por nada, alcançará das suas mãos a vitória tão desejada, que a cada dia que passa está mais próxima de ser alcançada. Fica com Deus, dá um glória. Quantas histórias belas que fazem chorar. Bom, esse texto é o último que escrevo sobre esse tema, como tocá-lo. Ele fecha o ciclo daquilo que senti de escrever e compartilhar. Essa é a sexta e última parte, porém deixo claro, tratar-se de uma história inacabada que vai sendo escrita no tempo presente. E o personagem dessa história inacabada de luta, dor e sofrimento é você. Não desista da sua história, não desista da sua fé, não desista de confiar e esperar em Deus. Porque no fim, quando Cristo aparecer, Ele vai aparecer. Você terá motivos de sobra para chorar de alegria e soltar o tão esperado grito de contentamento e felicidade. E quando lermos ou soubermos da tua história, vamos nos emocionar. Nossa fé será edificada por sabermos de tuas grandes dificuldades enfrentadas no tempo presente, mas também da tua persistência. E veremos, sim, se você não desistir de continuar lutando, o tão grande livramento e milagre que Deus fará por você. E acredita, quando ouvirmos sua história, seremos cobertos de força e fé por saber que, por nós, Deus fará coisas belas, tão belas quanto as que Ele mesmo fará a respeito da tua alma, a respeito da sua causa, a respeito de você. Dá um glória, fica com Deus.